É isso aí, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 7 horas e 9 minutos, manhã do dia 13 de novembro de 2025. Estamos aqui no estado de Santa Catarina, na cidade de Itajaí. E agora são exatamente 7 horas e 9 minutos. Você que nos acompanha através da nossa rádio Conexão Viva desde as 6 da manhã, agora também passa a nos acompanhar através da nossa rede social, Facebook, logo em seguida canal Conectado ao Sagrado e também na página da Segunda Igreja do Nazareno em Itajaí, Santa Catarina. E hoje, nessa manhã, nós queremos primeiramente falar com esse Deus glorioso, Deus, Criador dos céus e da terra, a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela sua misericórdia ter se renovado nesta manhã sobre a minha vida e sobre a vida de todos aqueles que nos acompanham. Deus, a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Em tuas mãos, ó Deus, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que nos acompanham aqui, ó Pai. Coloca em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Deus, também que neste dia, ó Pai, seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de vício, de prostituição, todo espírito de divisão, todo espírito de inveja, de raiva, de contenda, todo espírito, ó Deus, de mágoa, de rancor, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração que o teu servo faz nesta manhã, neste dia, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu quero ler com vocês Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz o seguinte, abre aspas, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quero nessa manhã compartilhar com você, confiando em Deus nas decisões diárias. Imagine você diante de uma encruzilhada, essas encruzilhadas da vida, uma decisão importante, talvez sobre emprego, um relacionamento ou uma mudança mesmo de residência. Aí é nesse momento que o coração acelera, a mente fica confusa e a sensação de insegurança toma conta. E nesse momento, quem exatamente você busca? Você busca a sua própria sabedoria, conselhos humanos, ou confia em Deus que conhece você? Deus conhece o teu coração, a tua mente, conhece tudo sobre a tua vida, Ele conhece o teu caminho. Então hoje nosso tema é exatamente esse. Refletir sobre a confiança diária no Senhor. Especialmente nas pequenas decisões que moldam a nossa vida. Nós somos aquilo que nossas decisões refletem. Simples assim. Ou nossas decisões refletem quem nós somos. O livro de Provérbios foi escrito principalmente por Salomão, um rei conhecido por sua sabedoria que foi dada por Deus. A sabedoria de Salomão foi dada por Deus ali em 1 Reis, capítulo 3, versículo 12, muita gente sabe a história, ele foi sacrificar em Hebrom a Deus, Deus apareceu em sonho e perguntou a ele, o que queres que eu te dê? E ele falou, Senhor, que me dê sabedoria para governar sobre esse povo tão grande. Deus falou a ele, né? Assim somente como me pediste só sabedoria, te acrescentarei riqueza, fama e tantas coisas mais, né? Então, contextualmente, Salomão fala frequentemente a um público de jovens e de toda a nação de Israel. Ele os instrui na busca pela sabedoria, justiça e temor ao Senhor. Na cultura oriental antiga, a honra e a fidelidade a Deus eram essenciais para a prosperidade e a estabilidade social. Os provérbios eram uma coleção de ensinamentos práticos e espirituais que eram voltados a orientar uma vida sábia e piedosa, que era fundamentada na dependência de Deus.
No centro do texto que nós lemos aqui, nós encontramos uma verdade vital. Que verdade é essa? A confiança em Deus não é apenas uma decisão momentânea, mas um estilo de vida. Essa decisão em Deus expressa uma postura total da dependência do Criador, no Criador, né? Vamos botar assim, reconhecendo que Ele é o único que conhece o caminho completo para mim, para você, para as nossas vidas. Então essa confiança implica em abandonar a autossuficiência e reconhecer nossa limitação humana diante do infinito poder de Deus. Então a teologia aqui aplicada nesses textos aqui revela que Deus é fiel para guiar e conduzir os que confiam nele, mesmo quando o caminho parece incerto e difícil. Então, fazendo uma exegese aqui do capítulo 3 de Provérbios, versículos 5 e 6, nós encontramos uma palavra confiar, que é batar, que significa segurança, refugiar-se, confiar plenamente. É uma entrega de toda a confiança ao Senhor, sem reservas. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais tudo ele fará. Então, no Antigo Testamento, essa palavra está relacionada à segurança encontrada em Deus. E a frase de todo o teu coração, que é Behal, Evav, né, significa toda a essência do ser sem reservas, incluindo emoções, desejos e o intelecto. A nossa razão, ou seja, a nossa razão de confiar em Deus. Por isso que Paulo fala no Novo Testamento ali, o culto racional, a razão, não pela emoção. E a frase não te estribes, que é samar, é uma palavra que indica apoio, confiança ou apoio na força própria. Então aqui nós somos advertidos a não confiar na nossa própria inteligência ou força. Não te estribes no teu próprio entendimento. Ok? Então esse no teu próprio entendimento aqui refere-se à compreensão, inteligência e raciocínio humano que são limitados. Ou seja, não confie no teu conhecimento, na tua inteligência, que é limitada diante do poder infinito de Deus. Confia em Deus, que é Ele que te dá sabedoria, Ele que te dá um entendimento. E quando a palavra reconhece-o, né, que é yadad, significa reconhecer, conhecer de modo íntimo, confiar na direção de Deus em todos os aspectos da vida, não apenas em um, mas em todos. E ele endireitará, Yasher, palavra que indica fazer direito, alinhar, tornar reto, corrigir o caminho. Então Deus vai fazer com que você faça as coisas direito, vai alinhar a tua vida, vai tornar os teus caminhos retos e vai corrigir os teus caminhos. E por último, veredas, né, que significa caminhos, rotas, trajetória de vida. É Ele quem endireita nossas veredas, nossa trajetória de vida. É Deus. Por isso, a Bíblia nos ensina, confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. E tem uma curiosidade aqui, que é a expressão de todo o coração. Essa expressão de todo o coração reforça que a confiança deve ser total, não parcial. É uma entrega completa, sem reservas. Ou seja, exclui toda a autossuficiência. Então, esse não te estribes no teu próprio entendimento sugere que confiar em si mesmo é uma armadilha. A autoconfiança pode nos levar à ruína. Então, a promessa de Deus é que, ao confiarmos totalmente nele, nossos caminhos serão endireitados. Aqui nós temos uma ideia de que ele corrigirá, guiará e conduzirá na direção certa. Tem muita gente indo na direção errada porque está confiando em si mesmo, na sua autossuficiência. O cristão precisa confiar em Deus. E aqui no Salmo 37, versos 5, diz, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais tudo ele fará.
Em Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Você vai chegar lá. Confia no Senhor. Você vai chegar, você vai alcançar seus objetivos. Final do versículo do capítulo 29:11 de Jeremias diz: para vos dar o fim que esperais. Você vai chegar lá. Confie no Senhor. Isaías 26:3 diz: tu conservarás em paz aquele cujo pensamento em ti persevera. Deus vai nos dar paz, porque nosso pensamento está nele, solicitando esta paz. Então, estas passagens que nós lemos aqui reforçam que confiar em Deus é um princípio que permeia toda a Escritura e traz segurança, paz e direção para a minha vida, para a sua vida. Na história da igreja, nós podemos citar a vida de John Wesley, que confiou na direção de Deus ao enfrentar dificuldades na sua missão. E mesmo diante de desafios, ele buscou constantemente a orientação divina. Ele confiou que Deus o guiaria. Então a experiência de John Wesley mostra que confiar em Deus nas pequenas decisões diárias molda vidas que impactam gerações. Eu gosto de falar muito do William Carey, foi considerado o pai das missões modernas, que confiou na orientação de Deus ao decidir se dedicar à obra missionária. E mesmo sem garantias humanas, ele confiou que Deus endireitaria o seu caminho, o manteria firme na proposta e no seu caminho. E quando nós olhamos para Jesus, ele é o exemplo supremo da confiança plena no Pai. Em João capítulo 6, versículo 38, ele declarou o seguinte, abre aspas, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então a dependência de Jesus era constante em Deus. E isso reflete a confiança que somos chamados a ter diariamente. Nós somos chamados diariamente a confiar em Deus. Cristo também é o caminho, a verdade e a vida. Cristo é o caminho. Ele é o único, não tem outro. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. E ao confiar nele encontramos direção segura para todas as nossas decisões. Existem vários caminhos a seguir, mas Jesus é o caminho correto, certo? E podemos perguntar, né? Mas pastor Dimas, como nós conseguimos colocar isso na nossa prática? Qual a aplicação prática do Provérbios 3, aqui que nós lemos, 5 e 6? Primeira, sobre decisões diárias. Então, a primeira situação é essa, decisões diárias, confie em Deus. Quando você vai escolher o que fazer, a quem servir, onde morar, com quem se relacionar, cada passo deve ser dado na dependência do Senhor, sob a dependência do Senhor. Outra situação é a autoavaliação. Reconheça suas limitações e abandone a autossuficiência. Entregue suas ansiedades e planos a Deus. Tem muita gente buscando conselho só de homens, mas esquece de dobrar o joelho no seu quarto em silêncio e falar com Deus. Para o Pai que ouve em silêncio responder. Tem pouca gente buscando a palavra, na palavra de Deus, ou seja, isso é uma prática espiritual. Cultive uma rotina de oração e meditação na palavra para fortalecer a sua confiança no Senhor. A confiança no Senhor vem da prática espiritual, de dobrar os joelhos em silêncio. Ninguém precisa ver e ouvir você orando, só Deus. Lê a palavra de Deus, os textos sagrados, para Deus falar contigo. E outra situação, relacionamento com os outros, com o próximo. Seja um exemplo de confiança em Deus, encorajando colegas e familiares a também confiarem no Senhor e suas decisões, a partir do seu testemunho. E o último ponto aqui são desafios e dificuldades. Eu quero lembrar a você que confiar em Deus não significa ausência de lutas, mas uma certeza que Ele tem o controle e conduzirá o seu caminho, conduzirá a sua vida. As lutas virão e você enfrentará de frente, resistirá de frente, porque o Senhor está contigo. A palavra diz: maior que está em nós do que o que está no mundo. Amém, queridos? Então que Deus te abençoe, dê uma bênção sobre a sua vida. E lembre-se disso,
Lembre-se da mensagem de hoje, confiando em Deus nas decisões diárias. E eu quero encerrar com o Provérbios que nós lemos aqui no início, Provérbios 3, versículos 5 e 6, que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Amém? Um abraço para o meu mano Luiz Cláudio. Deus abençoe, querido, grandemente. Abençoe a sua vida, a sua família. Tenha um dia alegre, abençoado e próspero em nome de Jesus. Para você que está em casa aí, ó, Deus te abençoe grandemente. Tenha um dia alegre, abençoado e próspero em nome de Jesus. E para você que está conosco,